Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de meditação para o projeto Yoga e Meditação como forma de acolhimento em tempos de pandemia. Hoje a gente vai falar sobre o significado da meditação no yoga, na história do yoga e particularmente no Yoga Sutra de Patanjali, que é a escritura principal da tradição do yoga de uma forma geral. Então hoje a gente está gravando num cenário privilegiado aqui na Cachoeira da Fumaça. A gente aproveitou esse momento aqui dessa viagem para poder passar essa ideia e hoje essa aula vai ser muito interessante. A gente vai tentar entrar um pouco mais na filosofia, né? Então, a meditação, a gente tem que entender que ela é a prática principal do yoga. Isso fica muito obscuro às vezes quando o Hatha Yoga e as posturas adquiriram tanta popularidade no Ocidente e a gente vê muito uma busca pela perfeição do corpo e por vezes até comportamentos que vão contra os ensinamentos do yoga de desapego e de transcender o corpo e a mente para buscar uma coisa que é espiritual e uma coisa mais interna através da meditação. E muitas vezes as pessoas estão praticando yoga indo contra a raiz dessa prática, dessa tradição que é milenar, né? Então, como eu já falei em outros vídeos, o yoga ele data há pelo menos há 5.000 anos antes de Cristo e a prática indiana por muito tempo envolvia apenas a meditação. As escrituras elas foram geradas através daqueles que eram sábios, que era dito que eles ouviam coisas que vinham do astral através das meditações deles. É como se eles ouvissem espíritos ou entidades espirituais mais avançadas do que o mundo terreno e aprendessem com essas entidades e através disso foi se compilando conhecimento. Então aí já existia uma prática de meditação. No tempo antigo era muito comum as pessoas se retirarem para lugares isolados como montanhas e cachoeiras e cavernas para poderem entrar completamente na imersão através da prática da meditação. Então, o Hatha Yoga, que é essa prática de posturas que a gente tem visto se espalhar no mundo, tem origem nas escrituras do yoga. A primeira escritura de Hatha Yoga é o Hatha Yoga Pradipika e o Geranda Samhita e o Shiva Samhita, aproximadamente do século 13 depois de Cristo. E enquanto as escrituras mais tradicionais, como eu estava contando para vocês, elas datam há pelo menos 5.000 anos antes de Cristo. Então é uma diferença muito grande. E particularmente o Yoga Sutra de Patanjali, ele definiu boa parte da base filosófica do yoga como a gente conhece hoje. O Bhagavad Gita é um bom exemplo também, que foi a primeira menção da palavra yoga nas escrituras, mas sem dúvida o Yoga Sutra teve um impacto muito mais específico porque o Patanjali sistematiza completamente o caminho do yoga e nesse momento, como eu disse na aula anterior sobre postura, asana queria dizer apenas posturas sentadas para praticar meditação. Asana, que quer dizer firme e confortável, sentado, não existiam, não significava nada mais diferente do que poder se sentar confortavelmente e para poder, enfim, fazer as práticas de pranayama e de meditação. Então, a gente vê que existe uma deturpação muito grande do que é o real objetivo da prática de yoga, que está contido no Yoga Sutra e também no Hatha Yoga, mas que se tornou muitas vezes uma corporificação e um apego ao próprio corpo e uma forma apenas de se manter meramente saudável e não adentrar em outras camadas de percepção mais
expansivas, que é onde o yoga nos permite chegar com, com a vasta com a vasto leque de técnicas que a gente tem, né? Então essas aulas de meditação são justamente para poder abrir um pouco essa janela da filosofia é, e de outras visões, microscópios e lunetas dentro da tradição. E outra coisa que eu queria contar é que no Yoga Sutra, a primeira parte do livro se dedica apenas a explicar esforço e desapego. Essa é a prática de yoga básica para Patanjali. Ele ensina você a chegar no samadhi apenas praticando essas duas coisas. E claro, fazendo meditação, praticando sempre o esforço, a constância, o ritmo e o desapego cada vez maior com as coisas do mundo e com experiências que você pode encontrar porventura. E logo depois ele ensina o Ashtanga Yoga, que é a parte mais conhecida da filosofia, que são os 8 passos, né? Que seria Yama, Niyama, que é conduta, Asana, aprender a sentar-se confortavelmente da maneira adequada, Pranayama, controle da energia vital, Yama é controle, é o primeiro membro do Ashtanga Yoga, é Yama e Niyama, né? Yama quer dizer controle, Pranayama, controle do prana, que é a energia vital. Pratyahara significa retração dos sentidos, é uma experiência de meditação, né? Que é o quinto passo do Ashtanga Yoga, em que você consegue voltar totalmente a sua atenção sensorial para dentro. É uma experiência sem igual que todo mundo já experienciou por segundos em algum momento da vida. De vez em quando a gente está tão longe assim, a gente está vendo uma cachoeira linda dessas, por exemplo, a gente vai para outro lugar. Nem parece que você estava lá, você não estava, sabe, nem enxergando, nem ouvindo, nem você estava simplesmente com seus sentidos focados em algum outro ponto. E é mais ou menos isso que Pratyahara quer dizer. Depois a gente tem 3 passos, que são os últimos passos, chamados de Samyama, que é a prática mais nobre do Ashtanga Yoga e que são puramente meditativos. Então você vê que o Patanjali, ele ensina de várias formas como a gente pode chegar no objetivo final, que seria a libertação do sofrimento e a superconsciência, o encontro com o Purusha, que é aquele que mora, ou seja, é o eu superior que habita o nosso ser e que yoga, que quer dizer união, objetiva justamente essa prática. Então, o Patanjali está ensinando passo a passo como a gente pode chegar nesse último nível, que seria o Samadhi, o último passo do Ashtanga Yoga. Antes dele, a gente tem Dharana e Dhyana, que significa concentração em um ponto só, e Dhyana seria meditação. É quando você e o seu objeto de meditação passam a confundir-se entre si e deixa de haver um distanciamento das percepções. E quando a gente funde-se completamente com a realidade, com o objeto de meditação, que é o que a gente tá observando ou experienciando agora, que isso também é uma vivência que eu posso estar fazendo aqui, praticando meditação, mesmo estando, enfim, fazendo coisas cotidianas, né? Isso, quando você se torna o seu objeto de meditação, você atinge o samadhi. Então, é muito interessante esse passo a passo, desde a moralidade, a, ter o corpo saudável, a purificar os canais energéticos com pranayama e aprender técnica de meditação. Como é amplo esse escopo, né, do que o yoga pode nos oferecer. E é daí que vem toda essa história de yoga, de posturas. Esse é o cerne da coisa. As posturas, elas simplesmente te possibilitam fazer meditações por mais tempo, porque o seu corpo está preparado. Tanto os seus canais vitais das artérias, das veias, quanto do pulmão, do ar que circula. O seu corpo está preparado, está flexível, está forte, e você consegue fazer uma meditação mais longa. Por acaso, no passado, as pessoas não precisavam
fazer Hatha Yoga da maneira como a gente faz, porque elas eram muito mais fortes e muito menos sedentárias do que a gente. Cada vez mais as pessoas têm ficado mais dentro de casa e feito menos atividade física, porque a gente tem água encanada, a gente tem internet, todas as facilidades, tipo, em casa já, principalmente depois da pandemia. E essa tendência faz com que o nosso corpo enfraqueça. Por isso que as pessoas têm praticado Hatha Yoga dentro da tradição do yoga mais amplo, que é esse contexto que vocês estão pegando agora nessa conversa de hoje. Então, é muita coisa para refletir. A mensagem que eu quero deixar, então, é como a meditação, ela por vezes é difícil, mas tem muitos lugares e benefícios e níveis e experiências que a gente vai acabar alcançando praticando esse tipo de coisa. E conhecer mais, seja estudando, seja praticando, seja, sabe, vendo outras pessoas falarem sobre isso, é uma forma da gente conhecer mais sobre nós mesmos e sobre o mistério que é viver e estar aqui. E cada vez mais eu tento incentivar as pessoas a meditarem e eu vejo uma tendência em mim também em querer explorar esses aspectos mais espirituais do yoga enquanto professor e focar menos na questão das posturas e do corpo, mas tentar explorar todo esse escopo que tem por detrás da coisa que a gente está praticando e que às vezes não está ali posto, não está óbvio, não está claro. Então eu espero que vocês tenham gostado hoje do vídeo diferente, nesse cenário paradisíaco aqui da Chapada Diamantina. A gente está na segunda maior cachoeira do Brasil, a Cachoeira da Fumaça. São 380 metros e eu vejo aqui um lugar muito pacífico, com uma energia, um prana no ar, assim, incrível. Isso faz por si só que a gente tenha experiências iógicas e de expansão da consciência. E como eu falei em outro vídeo sobre meditar na natureza e estar no mato, é sempre interessante a gente buscar isso também, sair da cidade, sair de casa um pouco e respirar um ar puro, se conectar com a natureza. Tudo isso faz parte, porque se yoga é união, nós somos um com as pessoas do mundo, conosco mesmo e com o lugar que a gente vive e além. Então é isso. Namastê. Muito obrigado. A gente se vê na próxima aula.